Olá a todos, eu sou o Diego Tiscar, psicanalista, membro do Instituto Vorce de Psicanálise e da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Hoje, como vocês puderam ver no título, é um vídeo diferente. Sim, eu falarei de psicanálise, mas não é um vídeo que eu vou explicar um conceito. Eu vou fazer uma leitura psicanalítica de um texto de Nietzsche. E já é importante avisar, eu não sou filósofo, eu não pretendo seguir um método filosófico, eu não pretendo desenvolver uma ideia. Não, eu vou ler um texto como psicanalista. Mais nada, tá bom? Só para evitar mal-entendidos. Também é um texto sem roteiro, tá? Então tudo que sair daqui será o que saiu. Eu peguei o texto Moral para Psicólogos, do livro Crepúsculo dos Ídolos, também conhecido como Filosofando com Martelo. E embora Nietzsche fale psicólogos, provavelmente ele falaria psicanalistas se a psicanálise existisse em sua época, né? Moral para psicólogos. Não fazer psicologia de vendedor ambulante. Nunca observar por observar. É o que dá uma falsa óptica, um estrabismo, algo de forçado e de exagerado. Viver algo por querer vivê-lo. Isso não resolve. Não é permitido, durante o acontecimento, olhar para o seu lado. Todo o olhar se converte, então, em um mal olhado. Mesmo com um pintor de nascença, não trabalha jamais de acordo com a natureza. Ele se reporta ao seu instinto, a seu quarto escuro, para planejar, para expressar o caso, a natureza, a coisa viva. Só tem consciência da generalidade, da conclusão da resultante, ignora essas deduções arbitrárias de caso particular, e resultado se obtém quando se procede de outra maneira? Por exemplo, quando, ao estilo dos romancistas parisienses, se faz a grande e a pequena psicologia de vendedor? Espia-se, de certo modo, a realidade e se traz todas as noites um punhado de curiosidades. Mas olhem o que resulta disso: um amontoado de qualquer coisa, um mosaico no máximo, e em todos os casos alguma coisa acrescido de móvel, de agudo. São os Goncourt, que alcançam o que há de pior nesse gênero. Não dispõem três frases, uma ao lado da outra, que não prejudiquem o psicólogo. A natureza avaliada, do ponto de vista artístico, não é um modelo. Exagera, deforma, deixa vazios. A natureza é o acaso do estudo. Segundo a natureza, me parece um mau sinal, revela a submissão, a fraqueza, o fatalismo. Essa prosternação diante dos pequenos fatos é indigna de um artista completo. Ver o que é, isto faz parte de outra categoria de espíritos, os espíritos antiartísticos concretos. É preciso saber quem se é. Tudo bem? Porque eu pensei neste texto como um conselho. O que o Nietzsche está nos falando, né, quando ele critica uma preocupação com o natural, com o positivo, com um fato, com uma coisa da observação. A gente tem uma crítica, a gente tem uma crítica muito grande. A gente tem uma crítica muito próxima do que nosso querido Lacan fez nos seus 4 discursos, o discurso do universitário. Sim, eu sei,
Essa teoria, ela é colocada em 4 discursos, eu estou arbitrariamente tirando um deles só para conversar. Eu já falei, não há método. Aliás, é um pouco esta questão quando Nietzsche puxa o artista, não há método para o artista. O artista, ele sabe o caminho, ele sabe o que faz, ele sabe as pinceladas, ele sabe todo o processo, mas um método o tiraria da arte, mesmo quando ele faz uma arte dentro de uma de uma determinada categoria ou subcategoria. O discurso do universitário é um discurso da reprodução, é o discurso do papagaio, é o discurso do repeteco, é um discurso onde não se cria, é uma crítica lacaniana. Não é só isso, mas é uma crítica. Lacan faz grandes críticas à ciência nesse sentido em que ele se questiona onde que neste movimento em que a gente tem abre-se espaço para o criar. E aí podemos pensar que o conselho de Nietzsche é um conselho para tomarmos cuidado nessa armadilha. Pensamos em nossa profissão. Nós somos psicanalistas. Nós viemos do pensamento de Freud. Freud queria a psicanálise reconhecida como ciência. Freud chamava a psicanálise de nossa ciência. Freud criou um tratamento. Freud tinha um método. Ao mesmo tempo, Freud ganhou um Goethe de literatura. Freud criava. Lacan criava. A interpretação é uma criação a dois. Quando a gente pensa que há, dentro da psicanálise, pensadores, estes pensadores criaram linhas, estas linhas acabaram criando criando uma estrutura de pensamento. Dentro desses pensamentos há uma estrutura, há uma ideia, há um paradigma criado por cada um a partir da leitura de Freud. Então a gente está nesse meio, a gente está nesse bolo, a gente está entre um movimento, um tratamento, uma ciência e uma criação. A gente tem que tomar cuidado. E é aí que me parece que entra essa ideia do Nietzsche, esta ideia do Lacan, que o quanto que uma ideia de um pensador que a gente admira nos engessa, o quanto que um analista lacaniano, um analista winnicottiano, um analista bioniano, um analista kleiniano acaba vendo só um ponto de vista, sendo que a psicanálise é feita de pontos de vista. Cada autor deu o seu ponto de vista sobre um ponto de vista do Freud. O quanto que um analista lacaniano que só tenha pacientes lacanianos, ele não está ouvindo alguns de seus pacientes, ele não está ouvindo algumas coisas, ele está observando, ele está vendo, ele está sendo um vendedor ambulante, nas palavras de Nietzsche. Ele está lá, está oferecendo, ele está observando, ele está replicando, ele está refazendo. E cadê a construção? Por outro lado, se não houver o pensamento teórico por detrás, nós faremos o quê, né? A grande dica lacaniana, quando você tiver com seu paciente, esqueça tudo. Aonde, né, dá para chegar? Aonde que uma preocupação com o método, onde que uma preocupação
um naturalismo, um positivismo nos engessa, aonde este entendimento, eu estou no entendimento, ele nos atrapalha, né? Aonde a gente para de interpretar e começa a colocar o paciente em uma teoria, quando todos os seus pacientes você chega sempre à mesma conclusão, é bom você repensá-los. Sim, nós trabalhamos com diagnósticos. Não precisa ser o diagnóstico do DSM, um diagnóstico pronto, mas nós temos que ter um diagnóstico. E nada é mais maleável do que um diagnóstico. O que esta pessoa tem? Esta pessoa parou de brincar, esta pessoa parou de sonhar, esta pessoa enrijeceu, se essa pessoa o quê? Esta pessoa não sabe brincar, essa pessoa nunca soube, essa pessoa quer, essa pessoa não sabe o que quer. São diagnósticos possíveis que fogem de uma linha mais científica, mais pronta, mas também estão dentro da ciência psicanalítica. No melhor estilo freudiano. Freud ele desenvolve o termo complexo de Édipo da literatura. Sim, não é algo do meio médico de onde ele veio, é algo do meio cultural, é algo do que ele vivia, do que ele respirava. Então, talvez, para concluir essa explanação, né, o observar seja esse observar da cultura. Há um grande equívoco, e eu diria um equívoco com E maiúsculo, um erro absurdo, desproporcional, que muitos psicanalistas falam e defendem, que o Freud olhava muito para dentro e se esquecia do fora. Isso é uma discussão sem sentido. É uma discussão que eu ouso dizer que chega a ser idiota. E chega a ser idiota porque não há uma lógica, não há algo que o Freud tenha dito que faça a pensar essa ideia, né? Freud nunca desconsiderou o externo. Freud nunca deu um valor muito pequeno ao externo e um valor muito grande ao interno. E eu provo. Freud escrevia coloquialmente. Ele tinha esta preocupação. Ele queria que qualquer pessoa que abrisse seu livro entendesse. Alguém que desconsidera o externo jamais faria esse movimento. Quantos textos antropológicos o Freud escreveu? Totem e tabu, mal-estar na civilização, futuro de uma ilusão, Moisés e o monoteísmo. Há outros, certamente. Eu não vou lembrar todos de cabeça, porque se eu fosse lembrar todos, acabaria o vídeo, eu lembrei de um que eu esqueci. É assim. O Freud, quando ele olha, além do princípio do prazer, o seu neto brincando com o carretel, for dar, ele está olhando o processo interno. Sim, ele está olhando o processo interno, mas ele está olhando para um organismo. Ele está olhando aquela criança como um ser fisiológico que tem uma necessidade, como um ser da psicanálise, como um homem psicanalítico. Esta separação que eu acabei de fazer é puramente para didática, tá? Ele não separa. E há um ser no meio. Ele está olhando aquela criança sem a mãe num ambiente. Ele está juntando, ele não está separando, ele não está dizendo que o ambiente não é importante. E o ambiente é importante onde? Se ele sabe que a criança precisa da mãe, inclusive enquanto ser orgânico, ele já está olhando para o meio, ele já está dizendo que existe uma relação entre mãe e criança e essa relação está na cultura, senão não faria sentido falar a respeito disso. Sim? Freud nunca foi por esta linha, né? Freud nunca foi um mero observador. O Freud ele ia em tudo quanto é lugar fazer palestras. Ele, desde análises a peças de teatro,
a questões do momento, ele ia falar com magistrados, ele ia falar com médicos que não tinham relação com a psicanálise, ele ia havia um grupo de pessoas que queria ele ia. Uma pessoa, assim, que não tem preocupação com o externo, do desenvolvimento afetivo. O próprio conceito básico de objeto já diz que o Freud olha para o meio. O objeto, ele tem este nome, porque ele pode ser qualquer coisa. Quando eu invisto, eu pego esta qualquer coisa do meio e trago para dentro de mim e vira algo individual. Eu só posso transformar algo individual se antes ele é coletivo, antes ele é da cultura. Então, nós temos que tomar cuidado com ideias prontas que nos chegam. Talvez seja isso, né? O grande resumo de tudo que eu falei é: precisamos tomar cuidado com tudo o que nos chega prontos, com tudo o que já vem dentro de um paradigma pronto, construído. Não estou falando que é errado, eu estou falando que é necessário uma crítica para não virarmos vendedores ambulantes de uma ideia. É isso. Muito obrigado. Esse vídeo foi um teste. Se der certo, farei mais. Se não der certo, posso fazer mais também. Deixem seus comentários. O feedback é sempre muito importante para mim. Dúvidas, sugestões de temas, escrevam aqui embaixo. E nos vemos na próxima sessão. Obrigado.